Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Entre Amigos aqui no estúdio Voz Podcast. Hoje nós estamos recebendo o pastor Paulo. Hoje é o dia do assistente social. O pastor Paulo é assistente social de formação, é diretor da Siloé de Apoio Social, tem uma vasta trajetória na área social. Pastor Paulo, tudo bem? Tudo bom, Dinei? Prazer estar com vocês, com esse podcast Entre Amigos, a todos os que nos assistem, meu abraço. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Pastor, muito obrigado, antes de mais nada, em atender o nosso convite. A gente sabe que a agenda do pastor é bastante intensa, porque o pastor não... lá na Siloé, o pastor é um voluntário, mas o pastor tem as suas atividades que, vamos dizer assim, atividades que rendem o recurso financeiro. A gente sabe que o senhor tem aí a agenda bastante complicada. A gente agradece aí pelo senhor ter atendido o nosso pedido de vir aqui falar um pouquinho sobre a função do assistente social, a importância dessa profissão, né, pastor? É verdade, até queremos parabenizar todo o assistente social, né, nessa data tão importante, por um profissional que faz a diferença dentro da sociedade, né? Ele não é muito visto, né, mas ele está ali trabalhando, fazendo a diferença dentro da sociedade, transformando as políticas públicas, né? A maioria das políticas públicas passa pelo assistente social. Agora, pastor, o senhor é formado... Eu sou formado em serviço social, né? O assistente social, ele faz faculdade de serviço social, né? Nós não usamos esse nome serviço social, mas sim assistente social. Fui formado pela faculdade do Unopar. Quanto tempo já, pastor? Já faz mais de 10 anos, né? Mais de 10 formado anos de formação. De formação do serviço social, que eu atuo na área social há mais de 30 anos, né? Eu brinco, até agora há pouco estava conversando com a minha tutora de turma, a professora Eufrosina, ela que me induziu a fazer a faculdade. Porque um dia nós fizemos uma feira das profissões na nossa igreja, aqui na quarta igreja Evangelho Quadrangular, né, ali no estacionamento, e a Unopar veio montar uma banca ali, veio com a equipe de colegas de serviço social, porque na profissão a gente chama colegas, né, colegas de assistentes sociais, vieram alguns professores, vieram estagiários, vieram os alunos, todos ali, fazer um estágio ali, e ela me conheceu, eu contei um pouquinho da minha história, né, eu fui conselheiro tutelar, fui coordenador do SECOM, Centro de Convivência do Menor, no tempo da Jaime Lerner, da Fanny Lerner. Aí, com a vinda do Estatuto da Criança e Adolescente, a palavra menor teve que ser tirada. E aí a gente teve que mudar o nome do projeto lá, que era SECOM, para Edificar, né? Que dizia Escola Direcionada à Família no Contraturno de Araruna. Desse projeto... O senhor é de Araruna? Eu sou de Janiópolis, região de Campo Mourão, mas desde os 7 anos moro em Curitiba, né? Casei aqui, minha filha mais velha nasceu aqui e voltamos para o interior, onde eu fui pastor titular lá na cidade de Araruna por 13 anos. Nesses 13 anos, fui conselheiro tutelar, fui coordenador de projetos sociais do município, no SECOM, ou Edificar, e me tornei secretário de Ação Social em todos os projetos sociais do município, da área social do município. Na época que eu era secretário, foi quando foi lançado o Centro de Referência das Ciências Sociais, os CRAS, em todo o Brasil. E a gente teve o prazer de instituir o primeiro CRAS ali na cidade de Araruna. E nos envolvemos daí no campo social, em várias áreas, do serviço social, não do assistencialismo, né? Porque se confunde muito o assistencialismo com o serviço social. O serviço social são políticas públicas, né? O assistencialismo é um atendimento, uma família esporadicamente, pontual. E com esse trabalho que a gente fez ali, fomos convidados a estar aqui na quarta igreja, cuidando da parte social, que é a Associação Siloé, e a parte de cidadania, que é a questão política. E nessa feira das profissões, a professora Eufrosina falou, mas com toda essa bagagem, eu fiz um curso de capacitação, né, pela faculdade ali de Maringá, que foi dado a todos os conselheiros tutelares da época nas políticas públicas. E aprendemos como criar projetos, como buscar recursos, né, como executar, como dizia o ex-senador Flávio Arnes, né, que já não é mais senador, Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, desculpa, né? O senador Álvaro Dias, ele dizia assim, recursos tem, faltam projetos, né? E fomos convidados para estar aqui, trazendo projetos para a Associação Siloé, pelo currículo, pela grade, e a professora falou, você vai fazer faculdade de serviço social. Eu falei, não tem, como você disse, eu viajo muito, ela disse, você vai fazer. E me matriculou.
Isso ela falou no sábado, quando na segunda-feira eu estava matriculado na faculdade, na Unopar, para fazer faculdade de serviço social. E já nos formamos com 48 anos de idade. 48 anos de idade, a gente foi para a faculdade, né? Porque você tem muitas vezes a prática, você tem a experiência, mas não tem a graduação. Justamente. Né? Você precisa ter um documento. Muitos dos nossos projetos, colegas formados em ciência social que tinham que assinar por mim. A gente executava, implantava, né, escrevia, mas não podia assinar, porque não tinha uma formação, a graduação para assinar como assistente social. E fomos para a faculdade, estamos aí, né, dando exemplo para os filhos, para os netos, que nunca é tarde para ir para uma faculdade, e principalmente na área que você atua. Que a gente procurou uma faculdade, a área que eu atuava, que já tinha uma bagagem, uma experiência, né? Tivemos oportunidade, como secretária social, construir várias casas no município, instituir o Conselho do Idoso, o Conselho da Juventude, né? Reformular toda a parte social do Conselho Tutelar dentro do município. Foi muito gratificante, enquanto secretário, né? Nós atendíamos 870 famílias com cesta básica no município. Nos 4 anos do nosso mandato, eu entreguei com 150 famílias sendo atendidas. Olha que benção. Porque nós implantamos projetos sociais na área de implantação de emprego, geração de renda. Foi bem na época que saiu aquelas compras da agricultura familiar, cozinha comunitária, né? Ali com o padre Roque, que era o secretário na época do Estado. Acho que na né? época do Requião, né? Na época do Requião, sim, época do Requião, né? E a gente pôde caminhar nesse início, nessa reformulação da área social em todo o país, em todo o Brasil, né? Quando instituíram o Centro de Referência da Assistência Social. Então foi uma escola e faltava a graduação. Então fui para a faculdade, nos graduamos, estamos aí alguns anos já atuando nessa área. Podemos dizer que o senhor trabalhou dos dois lados do balcão. O senhor trabalhou no poder público, então o senhor também sentiu na pele as dificuldades que tem, porque muitas vezes as pessoas pensam, tá no poder público, tudo é fácil, né? Mas a gente estava até comentando hoje ali com o vereador a questão burocrática, né? Como ela engessa a máquina pública, né? Mas que também é uma burocracia que, infelizmente, ela é necessária. E então o senhor esteve do lado do poder público, então o senhor sentiu também os avanços, como também sentiu aonde deu aquela segurada, vamos dizer assim. E agora o senhor também sai do lado ali do poder público e, já como assistente social, assume uma instituição do terceiro setor que tem projetos sociais e que vai até a fonte para captar recursos para que esses projetos aconteçam. O que o senhor está sentindo aí desse outro lado do balcão? Como você disse, a gente acaba criando essa experiência, né? De ter um olhar dos dois lados. Você precisa ter uma visão dos dois lados. De um lado, o usuário, né? O tomador de recursos, vamos dizer assim, seja o cidadão que vai até um centro de referência social, buscar ali uma credenciamento de um documento de referência lá da Bolsa Família, né? Ou muitas vezes, o vereador, o João, ele pode me ajudar com a cesta básica, ele pode me ajudar com isso, e ele vai aprender que às vezes o vereador vai dizer não é porque ele não queira fazer, é porque a lei não permite que ele faça isso, porque existem políticas públicas para isso, né? Então quem está ali só buscando, que a gente fala o tomador do recurso, né, que está ali muitas vezes até à disposição mesmo, mas para isso tem que estar legalizado, documentado, principalmente a minha formação é no terceiro setor, né, que são as ONGs. O meu TCC eu fiz em cima do terceiro setor, né? Já desde Araruna eu gostava disso, nós montamos instituições, associações, documentações, mas quando eu fui para o lado do lado de lá, que é a parte governamental, né, e saber como que era o sistema e como que ele funcionava, a gente pôde perceber que nem tudo é como a gente imagina como cidadão, né? Às vezes parece que é fácil, mas não é. Não é, porque existem leis, existem regras, a gente tem que se adequar a isso, né? Eu lembro umas situações que nós íamos fazer visitas familiares, né? Como secretário, mandava aos assistentes sociais fazer os diagnósticos da comunidade, de bairro, daquela cidade, daquela pessoa que iria receber lá o seu Bolsa Família, e chegava naquela casa, ele estava, hoje não, né? Mas vamos imaginar que era 2004, ele estava com um iPhone. Imagina.
né? Uma televisão 60 polegadas na casa, 5 pessoas trabalhando, assalariadas, né? E buscando o Bolsa Família. Infelizmente, existe isso. Existe. E Existe até isso. hoje, né, pastor? Até hoje. Então, Até a importância dos CRAS, né? Nessas áreas, que ajudou muito, por quê? Porque tem um técnico responsável só para fazer essa visita, esse diagnóstico, e ver se aquela pessoa realmente está apta, ou aquela família que da casa está apta a receber. Então a gente começou a aprender a lidar com o governo, a entender como é que funciona o sistema, como é que você acessa esse recurso. Está lá. É um direito adquirido do cidadão, né? Mas ele tem que se adequar a isso. Ele tem que estar documentalmente, né? Ele tem que se enquadrar. Né? E como instituição não é diferente. Né? Muitas vezes nós, como instituições, vou te dar um exemplo de casas de recuperação que a gente fala, né? Casas terapêuticas. Ela começa geralmente o que? Cada 100 casas dessas, com todo respeito, você sabe que eu sou pastor, então eu posso falar como um pastor, a maioria começa com um projeto social de pastores. Justamente. Né? De pastores, vão lá que lidam com as situações, mas naquele amor, naquele cuidado, abre aquela casa, na boa vontade. Na boa vontade mas o que o governo não faz, o que isso e aquilo? Quando ele vai ver, ele não tem a documentação adequada, não se enquadra para poder receber ou acessar aquele recurso. Por isso a gente fala, o importante hoje é se adequar. Entrar lá no portal daquela, ou seja, Curitiba que é o FAS, que tem os seus conselhos municipais, né? Ver lá onde que eu me enquadro como instituição. Atuo na área da criança e adolescente, atuo na área do idoso, né? Centro de convivência, em que área eu me adequo ali, que eu me enquadro. E buscar saber como que está sendo distribuído o recurso governamental para aquelas instituições que atuam, né, com esse grupo de pessoas. Você descobriu na área da criança lá investimentos, né? Qual a documentação necessária? Então eu sempre falo, antes de acessar o recurso, veja qual documento você precisa ter. Porque muitas vezes você vai bater na porta, mas você não se adequa, não tem o documento necessário. Então quando eu pude estar dos dois lados, e hoje, estando como coordenador de projetos, como o da Siloé, e dentro do Estado a gente viaja, atende muitas ONGs, muitas instituições que precisam ser legalizadas, que precisam ser regulamentadas, que precisam ser registradas dentro dos conselhos municipais, por aí se eles estão ali, né? E muitas vezes ele não tem nenhum registro no Conselho da Assistência. E ele, às vezes, nem sabe que precisa desse registro. Aí quando ele chega lá é uma catatal de documento necessário. Ele desiste, ele não vai continuar. Então ele precisa saber, não, continue, insista. Nós começamos dessa forma. Primeiro descobrir o que é necessário fazer, quais os documentos necessários. Né? Nós estamos dando um apoio a algumas instituições, até aqui de Curitiba mesmo, a se adequar. O vereador está lá para criar a utilidade pública municipal para aquela instituição, mas chega lá, tem uma lista de documentos. Né? Mesmo que eu não tenha movimento financeiro na minha instituição, eu tenho que ter um balanço anual, uma declaração à Receita Federal, né? E nós estamos aqui ajudando a construir isso. Então hoje ficou mais fácil para mim, porque, como você disse, estive do lado de lá do governo, sei qual é a visão, sei como funciona um conselho. Nós, como disse para você, nós ajudamos a criar o Conselho do Idoso em Araruna, fui presidente do Conselho da Assistência Social em Araruna, fui presidente do Conselho da Criança e Adolescente em Araruna, né? Me tornei conselheiro tutelar. Então a gente começou a aprender e conhecer as regras desse jogo da política pública, vamos dizer assim, né? Como é que funciona. E dentro da faculdade, a gente aprendeu também como é que nasceu toda a área social, né? Desde lá das eras Vargas até hoje, como é que funciona, todas as mudanças, transições. As revoluções industriais. As revoluções, né? Sim, justamente. Veja só, né, Dinei, quando a gente fala dos CRAS, dos CREAS, né, vou dar um exemplo com uma luz, né, que está aqui sobre nossa cabeça. Eu sou da geração que passou pelo lampião, pela lamparina. Sim. O CRAS, os CREAS, as políticas públicas, principalmente como elas funcionam hoje, elas não são muito antigas. Elas são novas. São novas. A área social é antiga, né? Essa vem de séculos. O povo sempre necessitou, o povo sempre precisou. Né? Mas as políticas públicas foram mudando. E hoje ela está bem formada. Né? Ela tem seus caminhos para se alcançar
uma sociedade melhor. E o assistente social ele é uma peça fundamental nisso, porque você olha aquela colega, aquela moça que está trabalhando ali no serviço social, seja em órgãos governamentais, que é o órgão da prefeitura, ou seja no terceiro setor, até no privado, porque o privado tem assistente social, né? Eu brinquei esses dias, tem algumas meninas que fazem estágio conosco na Associação Siloé, e eu pergunto, em qual área você vai atuar? Ah, eu gosto da área da saúde, né? Ah, você vai trabalhar no hospital? Mas você sabe que lá no hospital você vai ter que chegar na família e dizer muitas vezes o que é o óbito. O óbito. E essa é a função do assistente social, Sim. muitas vezes, dentro de um hospital, e ele não sabe disso. Sim. Não tem esse conhecimento. Então é muito amplo o trabalho do assistente social. É. E na realidade, não sei se o senhor vai concordar comigo, entrando um pouco nessa seara do assistente social, o papel do assistente social na sociedade. Como o senhor falou, o assistente social é antigo, né, esse papel dentro do nosso país. Mas eu acho que foi na era da Ruth Cardoso, que é esposa do Fernando Henrique Cardoso, que começou a se organizar um pouco mais a questão das tipificações do serviço público na área social para quem mais precisa, né? Porque existia isso muito antigamente, era o papel das igrejas. As igrejas faziam mais essa intervenção, as igrejas católicas, evangélicas, mas seria mais aquela parte do assistencialismo, né? Acho que através ali da primeira-dama, que foi a Ruth Cardoso, que daí começou a pensar assim, né, da questão dos CRAS, dos CREAS, isso veio crescendo ao longo do tempo, né? Essa parte da organização dos serviços públicos para que as pessoas que mais precisam possam acessar. Mas, na sua opinião, o senhor mencionou até o próprio Álvaro Dias, dizendo que recurso tem, mas falta bons projetos. Ainda continua nesse pensamento, recurso tem, mas infelizmente falta instituições que tenham bons projetos e que saibam acessar esse recurso? Eu vou te dar um exemplo muito prático, tá? Quando eu ainda estava como secretário lá em Araruna. Se eu não me engano, era o primeiro mandato, o segundo mandato do presidente que está hoje ali, né, o Lula, e ele tinha o secretário da Cultura, que é um cantor famoso. Como é que era o nome dele? O Gilberto Gil. Gilberto Gil, uhum. Né? Não sei se sabe, ele foi secretário de Cultura. Sim. E você sabe, né, com todo respeito, não falando contra ele ou a pessoa dele, porque a gente não o conhece particularmente, né? Eu estou dando um exemplo do que chega ao nosso conhecimento. Naquela gestão dele, ele, quando encerra o mandato, fica em caixa milhões na área da cultura. Por que esse recurso ficou em caixa? Porque não foi apresentado projetos. Não foi acessado esses projetos, né? Se você pega lá, a gente usa o termo cardápios, vamos dizer assim, né, hoje, mas você pega lá uma Secretaria do Esporte, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Cultura, principalmente Cultura, né? Hoje se fala muito da Lei Rouanet, mas não é só a Lei Rouanet. Não existe só a Lei Rouanet. Não existe só a Lei Rouanet, né? Existem vários outros investimentos que podem ser feitos nessa área. Nós, como instituições, né, que eu represento a Siloé, vamos dizer assim, nossa área é esporte. Uhum. Mas quando nós começamos, era morador em situações de rua, né? E nós buscamos recursos federais. E foi bem no período que o governo federal estava instituindo, né, que para que o município acessar, né, todos os recursos públicos da área social, ele tinha que ter um plano de ação para moradores em situações de rua, senão era bloqueado. E eu lembro que um município da nossa região metropolitana aqui nos procurou como instituições, porque nós estávamos montando uma casa nesse município para moradores em situações de rua. E havia uma visita de Brasília, né, que viriam visitar, fiscalizar, para ver se o município estava aplicando, e eles correram até nós, para nós sermos uma das referências deles, né? E tínhamos até um termo de cooperação técnica com isso. Senão eles iam perder e bloquear todos os outros recursos. Quer dizer, recursos tem sim. Recursos tem, né? Isso eu falo com toda a convicção e certeza. Agora, como eu acessar esse recurso?
Nesse curso de capacitação que nós tivemos, quando eu era conselheiro tutelar, que houve essa fala até do senador Álvaro Dias, né? Não trabalho para eles, estou dando uma referência do que a gente aprendeu, que são palavras-chave, né? Opa, recursos tem, falta bons projetos. E ele falou assim, não se criem projetos chamados elefante branco, né? Então vamos imaginar que há um recurso na área da cultura para uma rádio como essa, né? E eu vou lá e resolvo implantar um curso profissionalizante, né, para jovens e crianças, e vou buscar aonde? Lá na Secretaria de Cultura tem um recurso. Não, mas esse recurso é para a rádio, não é para cursos profissionalizantes. E eu vou lá e crio um projeto para a área de profissões, né? E aí quero que o governo tenha, mas o governo diz, mas eu não tenho esse recurso. Não posso dar esse dinheiro para você, isso. A gente chama-se carimbado, recursos carimbados. Então, o que eu aprendi nos meus 30 anos? Né? A minha instituição precisa de recursos. Qual é a demanda que o Estado tem? Qual é a demanda que a Federação tem? Qual é a demanda que o município tem? E aí eu executo o projeto em cima dessa demanda. Eu vou te dar um exemplo muito prático, que a gente até como instituições a gente quer fazer às vezes, mas só para você entender. Eu vou lá e resolvo criar uma creche. Mas as creches, os municípios têm o comando, o mando. Eu posso até criar um CMEI, uma creche, vou usar essa linguagem mais clara, mais popular, né? Mas quando eu vou buscar o recurso do município, eles dizem, eu não posso te ajudar 100% com isso. Por quê? Porque essa demanda é minha. Eu executo essa demanda. Eu executo essa demanda. Então, o que eu vou buscar? Vou buscar um trabalho, uma atividade que o município não esteja dando conta ou executando. É claro que hoje, na demanda, né, das creches, desculpa usar esse termo creche, né, que a gente sabe que é o ICMEI, né, mas que é uma linguagem que a comunidade mais conhece, né? A gente sabe que tem uma defasagem, uma demanda muito grande. Mas esse dia até na igreja, Ednei, se você me permite, isso em questões de projetos e visão social, né? Posso fazer uma pergunta? Você acha que, na parte até, vai dar polêmica isso para você depois, tá? Você acha que nas políticas públicas eles conseguem sanar esse problema de vagas? Não. O poder público ele não consegue, ele sozinho, fazer acontecer. Posso ir além? Uma visão minha, favor. Uma visão pessoal minha, pode as pessoas discordar. Eu creio que nunca será solucionado, porque a conta não fecha. Vamos imaginar, precisamos de 3.000 vagas para creches, né? Quantos nascem por ano? É bem isso. A conta não fecha. Não fecha essa conta, entendeu? Então nós vamos remediar as situações, né? Aí em parceria o poder público com o terceiro setor e até mesmo com instituições privadas, né, que abrem lá, vão tentar sanar esse problema. Por isso que nós temos escolas, né, aí particulares, né, pessoas que vão e abrem lá de 0 a 3 anos de idade para atender essa demanda. O terceiro setor, como igrejas, como instituições, né, vai e monta lá também para atender as instituições. Conheço, já atendi associações, né, que atendem crianças de 0 a 3 anos ali, como uma creche, né, e o poder público. Mas essa conta vai fechar só se parar de gerar filhos, né? Isso é a minha visão. É verdade. Mas porque senão todo ano eu teria que estar construindo uma... Justamente. Né? Todo ano. E não dá conta. Não dá conta. Né? Então a gente vê que é uma visão que eu tenho, que eu falo, tem que se procurar resolver. Mas de que forma? Esclarecendo isso para a sociedade, para a comunidade. Eu construo 10 prédios, mas nasce quantos? Isso é a visão do Paulo. Sim, não, mas é a visão correta, pastor, porque a conta não fecha, não né? Fecha. Mas tem muitas instituições que são as creches conveniadas, né? Os CMEIs conveniados, são os 6, Sim. Que são os Centros de Educação Infantil. Né? Que não é do município. Isso. E que o município faz o aporte a essas instituições, né? Porque se tornam parceiras. Que se tornam parceiras, mas a conta deles também não fecha. Vai fechar. Conta, inclusive financeira, também não fecha. E tem muitas instituições aí que mantêm essas creches e que no final do mês não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Exatamente. Né? Dos funcionários. Dos funcionários. Então é uma situação bastante complicada, Sim. né? E nós, como assistentes sociais, nós temos que começar a ter um olhar de como gerar para que isso
amenize. Essa é uma função nossa. Sim. Não acabar, porque para acabar eu brinco, teria que parar de gerar filhos. Bem isso. Pastor, agora só uma pergunta com relação ali à classe dos assistentes sociais. Parece-me que tem uma questão aí do piso salarial no Brasil, da categoria, que ainda não foi resolvida, né, pastor? Cada cidade, cada estado, enfim... Cada município, eu sempre falo para as meninas que vêm fazer estágio comigo, né? Nós somos credenciados ao conselho, né, da assistência social, do serviço social. E houve uma luta, uma briga para que o assistente social cumprisse 30 horas. Né? Nós cumprimos 30 horas semanais, a função, a carga horária. Então houve uma luta em nível nacional de conquistar essas 30 horas. Aí eu perguntei, mas por que não houve uma luta para um piso salarial? Justamente. Né? Por quê? Porque também é uma questão logística. É uma problemática muito também difícil. Porque, vou te dar um exemplo, tem um órgão público, né, que você faz um concurso, né, vou te dar um exemplo, o TJ, né, Tribunal de Justiça, abre um concurso de serviço social. Né? Eu fiz aí esses tempos atrás, uns 4 anos atrás, eu participei do concurso que eles abriram. Uma folha de 8 mil. Né? É um salário razoável. Bom, né? Vamos dizer assim. Mas você vai para um município lá do interior, ele não consegue pagar esse salário. Isso é verdade. Ele vai pagar 1.000, 1.500, 2.000, né? Não tem um piso fixo nessa profissão. Não tem. Tem como se resolver? Tem, mas teria que ter um teto limite para isso, né? Não um teto limite para dizer, não, você vai ganhar até isso. Não, o mínimo isso. O mínimo isso, né? Se luta para isso. É claro que hoje, no serviço social, a maioria não vai ganhar menos que um salário, 2 salários mínimos para 30 horas. Mas vai do acordo muito, e vamos imaginar aqui, né, da minha instituição Siloé. Eu pago ali, a instituição paga por hora, né? A gente vai estipular um valor hora para o serviço social. Vou lá, se você entrar no site, né, e vai ver lá qual é o valor hora-aula. Em torno de 100 e poucos reais a hora. Isso numa tabela institucional. Você entra lá no Google e coloca hora-aula, hora serviço do assistente social. Piso, né, por hora. É a média de 100 e poucos reais a hora. Então vai alcançar 1.000, 2.000, 3.000. Mas varia muito. Né? Se você fizer uma pesquisa em região metropolitana, não está igualitário. Curitiba paga um valor, Pinhais paga outro, São José paga outro, Colombo paga outro, né, Fazenda Rio Grande paga outro. Aí vai caber a nós, colegas, né, continuar a luta. Continuar. E mais uma coisa que também, como assistente social, eu sempre falo nessa questão de lutar pela carga horária. Aí você vai fazer o quê? 2 cargas horárias. Vai acabar pegando, porque, né, dois trabalhos, 2 turnos, né, para suprir a questão financeira. Você sabe qual que é a primeira fala que se faz na faculdade quando você vai fazer serviço social? Não sei. Se você entrou aqui para ganhar salários bons, escolheu a profissão errada. Escolheu, é verdade, é verdade. Escolheu a profissão errada. E é uma classe que trabalha muito porque lida com pessoas, né, o tempo todo, mas infelizmente não é valorizado. Não tem o valor que não tem um valor. É como você falou, é uma classe assim que teria que ser muito valorizada. Né? Tem muita polarização política dentro da classe ou não? Não. Porque o pessoal fala muito que a assistência social é de esquerda. Não, porque a assistência social sempre tem o pessoal que... E na faculdade tem muitos professores que são um pouco mais de esquerda. O nosso conteúdo, eu vou dizer assim, qual foi o conflito que eu tive? Eu sou pastor, sou cristão, né? Eu não se baseio na ideologia de Karl Marx. Então, quando eu fui... E lá o Karl Marx é rei, né? 100% no conteúdo, na matéria, né, social, é ele. Só que tem outros pensadores. Eu fui pelo lado do São Agostinho. Sim. Eu fui pelo lado do São Agostinho, vou buscar outros pensadores. No meu TCC muito, né? A gente até tem que colocar alguma coisa de Karl Marx, e eu fiz Karl Marx conversar com o São Agostinho, né? E graças a Deus o santo sempre ganha, né? O santo sempre ganha, né? É bem isso. O santo sempre ganha. Então, a gente teve que trabalhar. Então, não é que ele seja de esquerda. Ao formato das políticas públicas que começou com o serviço social, você deu um exemplo da Ruth Cardoso, né?
A política de serviço social, quando ela começou, ele não era um serviço social, ele era assistencialismo. Assistencialismo. Ele era conhecido como assistencialismo. Só que ele tinha um nome, né? O damismo. Damismo, justamente. O damismo. Eram as primeiras damas, né? Toda presidente, secretária de ação social era a primeira dama. Justamente. Ainda é em alguns lugares. Em alguns lugares ainda mantém isso, sim, né? Essa tradição. Com a vinda do serviço social, do assistente social, a tipificação, das políticas com públicas. o decorrer da história, como isso que eu disse para você, pegando ali já de Getúlio Vargas para cá, né? As reformas que teve muitas mãos de serviço social. E poucos sabem disso. Uhum. Quem vai para a faculdade, faz o serviço social, vai conhecer. Na sua opinião, o serviço social é luta de classe? Não, não é luta de classe. Tem nada a ver com luta não. de classe? Na minha opinião, o serviço social é políticas públicas. Se você quer ter política pública, coloca um assistente social dentro de uma comunidade carente e ele vai resolver no contexto de projetos. Ele vai atrás, ele resolve. Ele faz com que aquela família que mais precisa seja assistida pelas políticas públicas que existem. O confronto vai ser isso, porque ele vai entrar dentro daquela comunidade, ele vai entrar dentro daquele bolsão, né? Eu brinco assim que todo assistente social ele vem com o dom de Deus, que ele amplia a visão, por isso que a gente fala diagnóstico de bairro, ele vai lá naquele bairro, faz um diagnóstico, né? E ele procura o quê? O nosso propósito é o quê? Trazer uma solução. Só que muitas vezes dentro dessa solução, né, vai ter que ter recurso. Vai ter que ter recurso. Vou te dar um exemplo assim, que nós vivemos isso, eu como secretário. Foi até interessante que a colega de assistência social, a Daiane, que foi minha exemplo de assistência social no contexto de o que é o assistência social, o serviço social, né? Eu era apenas um conselheiro tutelar. Ela chegou para o prefeito e disse, olha, vai ter que implantar o CRAS no município, e para implantar o CRAS tem que ter uma equipe técnica, um assistente social, um psicólogo, né, e um técnico. Nós, dentro do município, contratados, né, em cargos não de nomeação, mas de concurso, só tem eu como assistente social. E exige, porque o CRAS, poucas pessoas sabem, mas ele é como uma embaixada do governo federal dentro do município. Dá a impressão que ele é do município, né? Mas ele é uma instituição vindo do governo federal para dentro do município. Então tem que ter uma assistência social lá dentro. E só tenho eu hoje, né, aqui concursado. Então vamos fazer o seguinte, traz o pastor Paulo para ser secretário da social e eu vou ser assistente social do CRAS. E eu brinco porque ela era minha chefe. Uhum. Ela era minha chefe. E nós revertemos as situações. Passei a ser chefe dela, né? E ali, na época das eleições, depois, eles iam para a campanha política, vamos dizer assim, e o município é dividido. E eles desciam o cacete na área da saúde, da educação, mas eles não tinham que falar da área social. Porque nós implantamos, igual eu te falei, 700 e poucas cestas básicas, caiu para 150. Ah, mataram 800? Não, 700, 600? Não, nós geramos, trouxemos nas políticas públicas da área social condições, gerações de renda, cursos, sim, capacitações, né, trabalhando naquela comunidade, trazendo uma benfeitoria àquela comunidade numa questão de políticas públicas, né, e ia para o embate com o tesoureiro da prefeitura. No contexto, e o que a gente mais brincava com o tesoureiro. Ah, vocês gastam demais. A gente falava, mas nenhum recurso do município, nós buscávamos recursos só federais. Nós trazíamos para dentro do município os recursos federais e implantávamos as políticas públicas. Nós não usávamos o recurso local do município. É isso que eu falo. Um assistente social, um colega que está hoje me ouvindo, parabéns mais uma vez, mas se pegar essa pessoa, né, e o prefeito, o governador, ou o presidente da República, colocar ele dentro de uma comunidade que precisa de transformação, ele vai saber como fazer isso. Só que ele vai ter que ter o aporte. Ele vai trazer as políticas públicas. Porque o olhar dele não é um olhar político. Por isso que fala, ele não tem viés político. Não tem bandeira. Eu já vi colegas, dentro do nosso estado mesmo, eu já vi colegas entrar contra o município. E eles sendo concursados. Sim. Pelo município não executar aquela política pública. E ele denunciar, porque nós temos que denunciar. Cabe a nós denunciar muitas vezes. Esse é o papel, né? Esse é o nosso papel. É garantir que o cidadão tenha acesso às políticas públicas. Você pega como exemplo o conselheiro tutelar.
ele tem que garantir os direitos da criança e do adolescente, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e também garantir os deveres da criança e do adolescente, não só os direitos. Sim. Eu fui conselheiro tutelar, né, bem na época que foi criado o ECA, vamos dizer assim, então a gente tem esse conhecimento. Não só os direitos, mas também os deveres daquela criança, daquele adolescente. E nós estamos ali como tutores desse estatuto para que a lei se cumpra. No serviço social não é diferente. O assistente social, né, principalmente ele que está dentro de um órgão público, ele está ali para ter um olhar pela comunidade e trazer um diferencial para o município. Só que ele precisa de um aporte financeiro para que isso aconteça. E às vezes aquele aporte ele está percebendo que está sendo desviado. Cabe a nós fazer o quê? Denunciar. Cabe a nós denunciar. Se não está chegando até o usuário, se não está chegando até aquela demanda, ele é obrigado a denunciar. Aí eles vão dizer, não, porque isso aí não é do meu lado político. Não, não é que ele não tem lado político. Não tem lado A, não tem lado B. O lado dele é fazer com que as políticas públicas aconteçam. E se naquele local não tem política pública, ele vai implantar. Ele vai implantar, né? Por isso que eu digo, mas pode haver viés políticos em qualquer área. Sim. Em qualquer área tem viés, porque daí tem uma questão pessoal, né? Do ser. Sim. Do ser. Eu, como assistente social, eu não tenho viés político, eu sou de direita. Né? Por ser pastor, né, conservador, eu tenho meus princípios, que hoje se olha esses princípios, vai pesar para o balanço do lado da direita. Sim. Mas, olhando bem, não tem. Eu estou aqui para olhar a comunidade num todo. Todos os que vêm a mim, eu não vou perguntar para ele, você é de esquerda, você é de direita. Eu vou olhar para ele e vou dizer, você é um cidadão? E que precisa acessar as políticas públicas. Que precisa acessar as políticas públicas. Nos nossos projetos, atendendo mais de 540 crianças e adolescentes, com o apoio, né, do nosso vereador, do João, que tem acompanhado nesses anos todos aí o nosso trabalho, ele sabe disso. Nós não vamos perguntar, você votou em quem? Né? Nós vamos olhar e ver qual é a necessidade dele. O que nós podemos fazer por ele. E hoje a nossa política pública está na área do esporte, né? Que ajuda e tira da drogadição, tira da criminalidade, né? E essa bandeira que a gente levantou. Pastor, já passou 7 minutos do nosso tempo, mas é que o assunto ele é muito bacana, né? O assistente social, o papel do assistente social na sociedade, ele é muito importante. Sim. E hoje é o dia do assistente social, né? E ainda existe muitos desafios para a classe. Um desses desafios ainda é a questão de ter o piso salarial, né? Que é uma luta já antiga da classe, né, pastor? E o senhor está trazendo para nós aqui a visão de base, né? Não é só do banco da universidade, mas a vivência que o senhor está tendo. O senhor teve dos dois lados, né, do balcão, vamos dizer assim. Sim. E agora, na Siloé, o senhor tendo o trabalho que o senhor tem na área social, e eu sempre falo com o vereador, o vereador é um cara muito, muito visionário e ele é muito... ele fica muito alegre, principalmente de ajudar as pessoas que mais precisam, né? Mas ele sempre fala, não é questão do assistencialismo. Eu não posso fazer com que o cidadão seja dependente de uma ajuda, dependente de uma cesta básica. Não, é fazer com que o cidadão tenha o direito de acessar as políticas públicas para que ele possa ser emancipado, né? E o CRAS é a porta de entrada hoje dentro do município para a assistência social. Mas não é só o Estado que precisa cuidar da assistência social. Ainda, evidentemente, que se profissionalizou a questão social no nosso país, mas ainda é o papel da sociedade a assistência social, né? É o papel das igrejas, é o papel de instituições que ajudam o poder público, né? Porque muitas vezes a gente sempre costuma dizer, né, pastor, que o poder público ele se torna um elefante branco, porque mexe com recurso, mexe com dinheiro público, muitas vezes se torna uma máquina muito pesada. E o assistente social, através das instituições não governamentais do terceiro setor, faz com que, muitas vezes, a política da assistência social chega para as pessoas que mais precisam. Mais fácil. E exemplo é a Siloé, que o senhor hoje é dirigente da Siloé, né? Evidentemente que é um braço social também da igreja no qual o senhor faz parte, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular,
mas tira esse viés político e viés religioso. E através do senhor, que é assistente social, faz com que as pessoas que são assistidas pela Siloé consigam acessar esse recurso, né? O senhor não capta, a Siloé não capta só recursos de emenda parlamentar. A Siloé hoje, pelo que o senhor sempre fala para nós, o senhor, através do seu trabalho de assistente social, o senhor colocou a Siloé em um outro patamar, né? A Siloé, o senhor estava mencionando hoje na conversa lá com o vereador, a Siloé está captando recurso federal, captando recurso estadual, captando recurso municipal, e não são projetos de elefante branco, são projetos que mudam a vida das pessoas. Quantas crianças que a Siloé atende hoje, pastor? Hoje, quando nós fechamos agora para o próximo ano 2025, né, até nos surpreendeu, nós começamos com 30, hoje nós estamos com 543 crianças. 543 né? crianças. E se você nos perguntar quantas são da igreja? Nenhuma. Da nossa igreja em si. São né? da sociedade. Da sociedade, da comunidade, né? Lá nos polos, nos bolsões que eles estão, né? Na comunidade. Nós saímos das quatro paredes e vamos até a comunidade. Se tornar guarda-chuva até daqueles que estão lá na linha de frente há anos. E que muitas vezes não tem o know-how para fazer. Não tem o know-how, não consegue acessar a documentação. E até às vezes, eu sempre digo, às vezes nem compensa também. Sim. Porque a burocracia de manter uma instituição grande, né, é pastor? muito grande. E muito quando grande. se fala em recurso público, é muito bonito falar em recurso público, né? A Siloé está captando X de recurso público. Mas agora vamos à responsabilidade de prestar conta deste recurso público, que não é só a boa vontade, né? De boa vontade tem muitas instituições que têm boa vontade. Agora que tenha o know-how para executar aquelas ações que foi proposta pela instituição. E o mais difícil é a prestação de contas, né, pastor? Dinheiro público é coisa séria, né? Eu sempre brinco na minha sala de aula do corpo diaconal. Como é que Deus criou todas as coisas? Ele criou pelo fim. E aí cria o final e aí começa. Né? Num projeto ele também é assim. Quem vai fazer a prestação de conta? Porque dependendo do que acontecer no decorrer da execução, né, vai ter um processo civil-criminal para o presidente, para o tesoureiro, para todo mundo, devolução de recursos e tudo. Mas ele vai dizer assim, não, mas era na boa fé. Né? Só que não foi cuidado, não foi administrado com sabedoria. Hoje nós aprendemos na prática, na chibata nas costas, né? Nós tivemos que ir nos adequando, nos preparando e buscando conhecimento técnico nisso. Hoje eu tenho uma equipe só de prestação de contas. Né? E não tem como fugir disso, né, Não pastor? tem como fugir disso. Tem que ter uma equipe que presta conta, né? E como você falou, na parte governamental, ele é engessado. Daí a gente como socialista, mas como é que acontece tantos roubos assim? É um mistério. Mas para nós que somos pequenos... A chibata come. Come e responde. Eu brinco que todo assistente social, um dia ele vai ter um processo civil ou criminal nas costas. Eu tive, né? Sempre vai ter. Porque você na boa fé, muitas vezes, aí você tem que comprovar que... o focinho do porco não foi a tomada. Não foi a tomada, mas é um risco. Né? Então, muitos que estão ali na linha de frente, eu digo sempre, Ednei, o governo hoje não fica sem o terceiro setor. Ele não consegue ter essa demanda. Olha a importância do assistente social. Exatamente. Né? Você vai pegar lá hoje, para ele contratar um assistente social, ele tem que abrir concurso. Justamente. Eu, como instituição, vou lá, né, vejo se ele tem um PJ ou se ele é um CLT e contrato. Facilita, executa mais rápido. Sim. Né? É um processo mais rápido. Em todos os departamentos, todas as secretarias do governo, seja municipal, estadual, federal, é através de concurso. É através de concurso. Daí quando você vê aquela mão de obra, está fazendo 1000 coisas. Aquele assistente social que era para fazer aquela função de políticas públicas, está fazendo outra coisa. Pastor, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho da Siloé. A gente já mencionou que a Siloé capta recursos, nós já falamos que a Siloé também é um braço social da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Capão da Embuia. Mas precisamos falar para o nosso público agora quais os projetos que a Siloé desenvolve através da sua coordenação e também do pessoal que trabalha ali nos bastidores da Siloé.
Hoje nós estamos atendendo com trabalho na área do esporte, como eu disse para você. Nós começamos, né, lá no assistencialismo, como qualquer igreja faz. Nós temos a parte de assistencialismo, que é atender a sociedade, a comunidade, remediando aquele momento necessário, aquela emergência, não tem o fogo. Ninguém vai olhar pro cara e falar assim, ele tá com fome, não, mas calma que eu vou encaminhar você no CRAS. Jesus nunca dispensou ninguém de barriga vazia, né? Dá o pão para comer. Quando ele não tinha, ele multiplicou, né? Essa é a parte espiritual. Mas implantamos na questão de moradores em situações de rua, debatemos num contexto de políticas, né, pública, porque sai de uma gestão de um prefeito entra outra, entra uma moratória de 90 dias, que eu até acho que essa associação também, né, foi prejudicada com isso. Todas as instituições foram, uma moratória onde você recebia recursos do governo federal, estadual, municipal, e aí fecha o caixa 3 meses, 5 casas de aluguel, 80 funcionários, 300 moradores abrigados. Meu Deus do céu. Nós tínhamos que parar com aquilo lá, e eles pensaram, Siloé morreu, acabou. Não. É aí que nós revivemos, né? Aí nós fomos para a área da criança e adolescente, a área que eu sempre atuei, desde Araruna, a área da criança e adolescente, por ser conselheiro tutelar, né, se tornava mais fácil. E implantamos projetos sociais na área do esporte. Temos hoje jiu-jitsu, capoeira, né, skate, futebol, várias modalidades, ginástica rítmica, começamos agora, né, pilates, várias atividades na área do esporte, né? E o que eu gosto muito também, eu vou lá, tem um amigo nosso que está lá num campinho, lá dando aula de futebol para as crianças, tirando dinheirinho do bolso dele, comprando jogo de camisa, peça, vem cá, vem para debaixo do guarda-chuva da Siloé, vem trabalhar conosco aqui, né? Vamos dar um aporte para você, nos une, fazemos essa aliança com ele, ajudamos ele lá a manter as atividades e até, às vezes, ajudamos ele a ter um custo de sobrevivência dele mesmo e de todo o projeto, para não deixar morrer. A Siloé hoje é guarda-chuva de 14 projetos. Não só nós, né, mas de 14 projetos que estão acontecendo há anos, né, que vieram para debaixo do nosso guarda-chuva. Ele nasceu assim, a gente ficou maravilhoso. Agora você falou, mas primeiramente que eu tive que fazer, né, eu fui para a parte burocrática, organizar documentações. Hoje nós temos o SEBAS, do Conselho Nacional, né, nós somos cadastrados no Conselho Municipal, da Criança e Adolescente, do Conselho do Idoso, estamos renovando agora o nosso registro, do Conselho da Assistência Social, né, nível estadual, Secretaria do Estado, uma parceria hoje. Estamos buscando, como você falou, parcerias com órgãos privados, com instituições como Itaipu, Copel, Sanepar, né? A gente vai batendo nas portas. Para dar o aporte a isso, né? Hoje fica mais fácil quando você tem esse recurso para fazer acontecer. Porque se você pega 543 crianças e adolescentes, e nós estamos trabalhando alto rendimento. Se você entrar hoje nossas mídias sociais, seja o Facebook da Siloé, seja o Instagram, seja agora no YouTube, no TikTok, você vai ver, nossos meninos estão medalhando, né? Vai para um campeonato de futebol, primeiro e segundo lugar. Vai agora participando no final de semana no Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu, pódio de todo mundo, né? Fomos campeões paranaenses, né? O ano passado, nossos meninos, né? Pódio de todos eles. E por quê? Porque nós temos uma equipe de professores profissionais formados, professores de educação física ou mestres, né, que estão ali, seja do capoeira, seja do jiu-jitsu, né, pessoas faixas pretas que conhecem da área, né, que têm exemplos para dar, todos com capacidade técnica, todos que entram ali, a gente pega a certidão negativa criminal, é uma equipe extraordinária. Só que, como eu disse logo no começo do ano, até uma vez nós estávamos juntos em reuniões, tudo, né? Eu falei, olha, nós vamos agora, a partir de agora, trazer um novo formato também para a Siloé. Um formato que as pessoas olhem e vejam a estrutura, porque o nome nós conseguimos mostrar para a sociedade que dá para confiar. Né, documentações junto aos órgãos públicos, todas as nossas contas, prestações de contas aprovadas, né, Tribunal de Contas, todas as nossas certidões, sempre em dia, né, só que a gente queria profissionalizar mais isso, se enquadrar mais ainda no que é exigido pela lei,
para que a gente pudesse dar esse esteio ao município, ser um braço forte do município e principalmente da sociedade. E né? conseguiram, né? E conseguimos. Alguém me perguntou ontem, mas como é que vocês se veem? Eu digo assim, nós se vê como um ponte. Nós somos apenas a ponte, a ligação entre o público, né, e a sociedade. Pastor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast, deixar as portas abertas, né, para o senhor voltar aqui com temas relevantes como esse e, mais uma vez, parabenizar o senhor pelo que o senhor desenvolve como assistente social, como ser humano, como pessoa. Eu tenho aprendido a admirar cada vez mais o trabalho que o senhor desenvolve ali na Siloé, porque o senhor também nos abençoa e nos ajuda muito aqui na Vila Agrícola, né? A Vila Agrícola teve o começo ali da captação de recursos, mas nós tivemos alguns atropelos ali, principalmente no quesito de prestação de contas. E a gente sentiu que a gente não tinha uma equipe que fizesse a prestação de contas. Ou seja, nós temos o trabalho é desenvolvido, mas quando se fala na parte de prestação de contas, ainda nós temos que avançar muito, né? E a Siloé veio, através do pastor Paulo, e nos auxiliou, abraçou e está ali com a gente no dia a dia, né? E a gente só tem a agradecer essa parceria que a gente tem. Ontem o pastor me liga e falou assim, olha, tem lá a questão do Fundo Municipal do Esporte. Falei, se o senhor me ajudar, eu vou junto. Agora, sozinho, eu não vou, porque quando se trata de dinheiro público, a responsabilidade é maior, né? É dinheiro teu, deu problema, não conseguiu prestar conta, é uma coisa. Agora, dinheiro público, a pegada é outra, né? Sim. E ali, através da Siloé, que o pastor tem nos ajudado muito a desenvolver os projetos que a Vila Agrícola ali já toca ao longo dos anos. Então, pastor, mais uma vez agradecer, parabenizar o senhor pelo seu dia, né, pela luta que o senhor tem aí na área social. O senhor é um visionário, né, e se você que tem um projeto social está passando dificuldade, fale com o pastor Paulo que ele vai dar um jeito, porque ele vai olhar no teu projeto e falar assim, eu vou te ajudar porque o seu projeto é bom. Então, pastor, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e parabéns pelo seu dia. Obrigado, Inês, obrigado pelo convite. Deixo aqui meu abraço a todos os amigos desse podcast, né? Amigos do podcast, bom nome. Estamos sempre à disposição. Né? Só abrindo um parênteses aqui, né? Toda a nossa equipe da Siloé, nós não recebemos nada da Siloé. Né? Esquecemos de falar isso nós é não verdade. recebemos nada da Siloé, nós temos nosso trabalho, eu sou pastor, né? Então eu tenho o meu salário da igreja, que a igreja me trouxe para cuidar dessa área social, né? E a equipe que trabalha conosco lá também, contador, né? Advogados, voluntários que estão ali lá para abençoar, né? Diferente da equipe da linha de frente, né? Os professores, os assistentes sociais que estão ali. Eu sou formado em assistente social e não assino pela instituição, né? Eu não assino, eu sou criador de projetos. A gente treina, prepara isso. Então a gente sempre está à disposição, que for dentro da nossa possibilidade. E qualquer dúvida, né? Entra nas nossas mídias sociais lá e a gente vai poder ajudar e responder. Pessoal, um abraço, muito obrigado e até o próximo podcast Entre Amigos.